No decorrer dos últimos 5 anos quase, vocês indicaram, sugeriram para me colocar no potinho, indicaram novamente. De tanto vocês indicarem, eu li, posterguei um monte até gravar esse vídeo e a continuação do livro ainda não saiu. Que Hoje eu vou falar decepção. sobre este livro aqui, que é O Nome do Vento, das Crônicas do Matador do Rei. Eu adiei muito essa leitura não por ter uma incerteza de que seria uma boa leitura, mas por não ter a continuação. E aqui estou eu, né, falando sobre um livro, já estou até esquecendo um pouco da história, mas a gravação desse vídeo também é um pouco inevitável, né? Vocês estão me cobrando faz algum tempo, e enfim. Então eu vou relatar aqui um pouco, um resumo, na verdade, do que é a história e um pouco da minha experiência com essa leitura. Bom, primeiramente falando sobre a história, aqui a gente vai conhecer um jovem, o nome dele é Colt, não sei como que pronuncia, Khovte, se não me engano é dessa forma. E ele é um jovem talentoso, tá? A família dele é uma trupe, né, de artistas itinerantes, né, que viajam de cidade em cidade e promovem shows. Ele é um personagem notável e marcante pela desenvoltura e pela habilidade que ele tem de aprendizado, de reprodução do que ele aprende e de ser sempre um prodígio e de fazer o que lhe é ensinado como se fosse um prodígio, né? Então, ele é um excelente artista também. No começo do livro, o pai dele relata que está escrevendo uma nova canção, uma canção sobre o Chandriano, e tem um mistério em relação a esse Chandriano, mas enfim, ele está elaborando esta canção. E as pessoas ficam, canta um pouquinho, só um trechinho, só aquela palhinha para a gente poder ver o que está por sair daí. O que você está escrevendo? Em determinado momento, né, ele fala assim, tá, hoje eu vou cantar somente um pedacinho de nada. E ele canta esse trecho pra trupe de artistas, mais algumas pessoas ali. E no momento seguinte, né, o seu filho Colt, ele sai, acho que tá na floresta, né, e para andar. E quando ele volta, aconteceu uma chacina com a família dele. Todo mundo foi morto, não sobrou ninguém. Ele encontra corpos mutilados, ele encontra corpos carbonizados, enfim, ele encontra a destruição total de tudo que era a. Enfim, todas as pessoas que ele conheciam ali, que estavam ao redor dele, tudo que ele tinha foi destruído. E tem algumas pessoas de aspecto sombrio ali e fazem alguns comentários com ele. Ele sabe que foram os assassinos do pai dele, só que quem é ele? O que ele pode fazer a respeito? Inclusive, ele é de certa forma ameaçado. Só de começar a gravar começa, né? Por uma intervenção divina ou por um acaso, as pessoas que estão ali sentem a presença de alguém chegando e o coach tem a sua vida poupada. Já que nesse caso é razoável você ter sua vida poupada, não tinha assistência social, né, naquela época, não tinha conselho tutelar. Bom, ele é um jovem, é uma criança, e essa criança vai ficar largada às traças, né? Vai ficar solto aí no mundo porque não tem família, não tem ninguém que cuide e, bom, ninguém se importa também. E assim ele cresce, talvez como um ladrão, talvez como um pequeno delinquente, né? Roubando carteiras às vezes, mas é o que há. É o que ele pode fazer para poder sobreviver. Em alguns momentos da nossa história, ela é muito mais difícil ser criança do que é hoje, ainda mais uma criança órfã. Após esse incidente, o coach ele nutre um desejo de conhecer mais sobre as pessoas que assassinaram a família dele e talvez até por vingança, mas ele entende que para ele obter essas respostas ele tem que buscar conhecimento. E onde que ele conseguiria esse conhecimento? No único local que pode ofertar isso a ele naquele momento, que é a universidade. Então, no decorrer da leitura, a gente acompanha o coach, ora em um lar onde tem um monte de crianças órfãs, ora batendo carteira, ora brigando com alguns outros delinquentes que não têm ideais tão benévolos como o dele. Ora ele está fazendo uma jornada para a universidade e ora ele está ingressado na universidade já. Ele consegue sim ingressar na universidade, talvez de uma forma sorrateira e trapaceira, mas enfim, a vida não foi justa com ele, não tem por que ele ser também talvez tão ético, já que ele tem um objetivo a cumprir e, bom, a vida não é tão bela assim, né? Ele não tem tantos privilégios, então é isso. Então, no decorrer da leitura, a gente também tem a presença de uma mulher misteriosa que se chama Dena. Ela, com alguma frequência, ela vai aparecendo e sumindo, né?
repentinamente da história. Ela aparece em algum momento, tem algum diálogo com o Colt, algum relacionamento e some. Depois ela aparece alguns anos depois, talvez algumas semanas, meses depois, como se nada tivesse acontecido e, enfim, quem que é essa mulher, qual que é a presença dela? Eu já começo a entender que ela tem um papel importante, talvez ela esteja. Leiam para saber. O livro vai inserindo na sua narrativa elementos místicos, vamos dizer assim. Isso vai se tornando cada vez mais frequente no decorrer da leitura. A gente começa a entender que nesse universo que o autor desenvolveu, obviamente, a gente espera isso, né? Mas a gente espera isso porque a gente tem uma experiência de leitura, a gente sabe que a gente está pegando para ler, mas para quem talvez não conheça o livro e olha lá as Crônicas do Matador do Rei, talvez espera um livro como o Gladiador, né? Mas enfim, não. Tem elementos que desafiam a lógica da naturalidade. Por mais que o coach busque talvez um aprendizado nesse formato na universidade, pode ser que nem todos esses eventos sejam explicados cientificamente. Um detalhe importante que eu não relatei aqui nesse livro é que o coach ele é um músico. Tá? E como músico, ele toca alaúde, um alaúde de 7 cordas, o que me deixou bem. Geralmente, alaúdes tem muito mais corda, mas enfim, ele é um músico notável e ele faz com o instrumento coisas que outras pessoas não conseguem fazer. Ele faz surgir sentimentos e sensações que outras pessoas não conseguem fazer, reproduzir. Agora, sobre as minhas impressões com essa leitura, foi um livro que eu inicialmente eu posso resumir, sabe, de uma forma bem tosca, né, que eu gostei, mas eu posso falar um pouco mais sobre essa leitura. Eu posso expressar que essa obra é uma obra assim muito original. Eu que leio assim bastante livros de fantasia, já li, por exemplo, Ciclo das Trevas, enfim, tem vários livros que a gente encontra aspectos semelhantes a essa leitura, de características inclusive de personagens, profissões, e toda vez que a gente lê um livro com esses mesmos aspectos, nos traz uma, não vou dizer nostalgia, mas uma sensação de déjà vu, né, de semelhança, mas de certa forma eu ainda achei uma obra original, porque, considerando, é claro, que é uma obra de crescimento de um protagonista, né, que o pessoal fala que é a jornada do herói, então é isso, mas algo que diferenciou ela, por exemplo, foi a narrativa, a forma como foi narrado, em que o protagonista ele relata lá no final da sua vida, pelo menos eu acho que seja no final da sua vida, a sua história para um cronista. E eu acho que mesmo no final da vida dele, mesmo ele estando lá fazendo esse relato, eu acho que tem muito ainda que talvez venha acontecer se o autor um dia terminar esse livro, né? Eu acho que não terminou naquele momento ainda a história. Por mais que ele talvez esteja velho, talvez, enfim, um acontecimento no início do livro em que ele está relatando algo para o cronista, um acontecimento no início do livro em que ele tem alguém ali que é o seu servo, vamos dizer assim, relata que ainda tem muito daquele universo para a gente conhecer. Enfim, essa é a resenha de hoje e até o próximo vídeo.